Eu queria nessa oportunidade falar de pai, amém? Mas eu queria falar sobre aquele pai por excelência, amém? O nosso Pai Celestial. Eu queria que o Senhor nos dê graça e eu consiga expor, através da palavra de Deus, alguma coisa nesse sentido. Abra a palavra de Deus no Evangelho que escreveu João, no primeiro capítulo. A partir do Vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Pai. E te pedimos agora, Senhor, a tua direção, a tua unção, sabedoria, Pai. Ó Deus, para expor aquilo que teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã, Pai. Fala conosco, ó Deus, que possamos sair daqui tratados, curados, lavados, Pai, edificados, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja. Se eu fosse dar um título para essa palavra, eu diria: a graça, o privilégio de sermos filhos de Deus. Amém? Às vezes nós não nos damos conta da importância, do valor que isso representa. Nós estamos acostumados a dizer assim: aquilo que a Bíblia diz a meu respeito é aquilo que eu sou. Nós declaramos sempre, nós cristãos, nós temos sempre, às vezes até um jargão que nós usamos: nós somos mais do que vencedores. Nós declaramos: eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós declaramos: eu farei obras maiores daquelas que Jesus fez, porque foi Ele que disse. E nós caminhamos, nós seremos prósperos.
Nós seremos prósperos porque o Senhor, Ele nos dá e nos fala sobre a prosperidade. Nós nos alegramos com essas situações e devemos realmente nos alegrar com elas. São promessas que o Senhor fez na sua palavra em relação a nós. Então nós devemos nos alegrar com essas coisas, nós devemos cultivar isso na nossa mente, no nosso coração, porque realmente nós somos mais do que vencedores em Jesus, amém? Em Jesus vem sobre nós a prosperidade realmente quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós fazemos coisas maiores do que, não em termos de senhorio, de autoridade, de importância, mas fazemos debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da autoridade de Deus, muitas coisas que até o Senhor na época não fez. Ele faz, continua fazendo através de nós, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Ele partiu, Ele ascendeu aos céus e deixou para nós uma tarefa, uma missão a ser feita. Nós temos ministérios. O Senhor nos chamou para a sua obra. Ele estabeleceu ministérios na sua casa, na sua igreja. Ele estabeleceu ministro, Ele estabeleceu obreiros, servos, e nós nos alegramos. Eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou diácono, eu ministro no louvor. Tudo isso é importante, mas nós muitas vezes nos esquecemos de a coisa mais importante que o Senhor nos deu, é o fato de termos tido o poder de sermos feitos filhos de Deus. A autoridade que o Pai nos deu de termos feito filhos de Deus. Porque, amados, a gente se ouve muito aí fora, repetidas vezes nós ouvimos isso, né? Eu vou participar disso porque eu também sou filho de Deus. As pessoas reivindicam esses direitos, né? Eu tenho isso, aquilo, porque eu também sou filho de Deus. Eu vou fazer aquilo porque eu também sou filho de Deus. Eu mereço isso porque eu também sou filho de Deus. Então é assim, amados. Num contexto geral, de uma forma geral, todos nós somos criatura de Deus. Todos fomos provenientes de um Criador. Mas isso não significa, isso não nos dá, e é o que lemos aqui, é o que gostaríamos de expor, a condição de filho. Você imagina alguém que de repente ele pertence, ele está numa família, ele cresce, eu conheço situações parecidas, e depois, já numa certa idade, ele descobre que ele está naquela família, ele pertence àquela família, tem o nome daquela família, mas de repente ele descobre que na verdade ele foi adotado. Ele não foi gerado ali naquela família. Mas ele vai perceber que ele foi criado ali com carinho, ele foi criado ali com dedicação. E ele vai perceber também que, embora ele tenha sido adotado, ele é participante, ele é herdeiro legalmente. Ele adquiriu legalidade, ele adquiriu autoridade para participar da herança desse pai, ainda que de forma adotiva. Então, na verdade, esse pai, de fato, é pai dessa pessoa. E ele é herdeiro de tudo aquilo que esse pai deixa, de tudo aquilo que o pai proporciona. Certa vez alguém chegou perto de Jesus e disse assim: olha, Senhor, aí fora
estão lá, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta: quem é meu pai? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E ele mesmo responde: meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai, que executam a vontade do meu pai. Essa é a minha família. A nossa filiação com Deus é filho de Deus, aqueles que executam a vontade de Deus. Outra vez, alguém diz assim: bendito Senhor, bendito Jesus, seja aquela que te amamentou, se referindo à mãe de Jesus. E ele fala: não, antes bendito seja aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, amados, outra vez, um outro lado, os fariseus ali instigando Jesus, provocando Jesus, está em João capítulo 8 isso, e eles reivindicavam a sua filiação, diziam que eram filhos de Abraão, diziam que eram filhos de Deus. E Jesus fala para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Mas contudo, vocês desejam me matar. E Jesus fala para eles: vocês não são filhos de Deus. Pelo contrário, vocês têm como pai o diabo, vocês são filhos do diabo. Esse texto por si só já revela aqui que nem todos são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, porque não dá para ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. E Jesus disse a esses homens: o comportamento de vocês, a atitude de vocês, isso mostra que vocês não são filhos de Abraão, que vocês não são filhos de Deus. Vocês têm como pai o diabo, porque fazem a obra dele, porque executam as obras do diabo. Oxalá, amados, que todos aqui nós sejamos filhos de Deus. Amém? O texto diz aqui que a palavra, o próprio Jesus, que estava com Deus, esteve aqui, habitou entre nós. Aqui fala da luz maravilhosa de Jesus, e fala aqui que essa luz veio, a palavra veio, Jesus veio e veio para os seus. Aqui se refere logicamente aos judeus. Foi recusado, ele foi recusado ali, mas diz assim: ele veio como testemunha para testificar. Aqui fala de João. Aquele, no 10, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? O segredo aqui, amado, primeiro, está em reconhecer isso. Aqui diz que aquele que eram seus não o reconheceu. Então precisamos reconhecer que nós fomos criados por Deus, mas nós precisamos reconhecer também que, embora temos sido criados por Deus, nós viemos a esse mundo debaixo do pecado de Adão. Nós viemos numa vida pecaminosa. As nossas atitudes, as nossas ações nos afastaram totalmente de Deus. Fomos totalmente afastados de Deus. E para isso, ao longo do tempo, o Pai Celestial foi estabelecendo alianças com o homem, para que essa filiação, para que ele realmente tivesse uma família, para que realmente ele fosse pai, com muitos filhos, acontecesse. E ao longo dos anos, nós fomos quebrando alianças,
falhando com aquilo que havia sido estabelecido, mas o Senhor em momento algum desistiu desse intento. As alianças eram quebradas, mas o Senhor mantinha a sua fidelidade, estabelecia nova aliança, era quebrada novamente, o Senhor mantinha a sua fidelidade, outra aliança era estabelecida, o homem quebrava, e enfim veio a eterna aliança através de Jesus, o Senhor Jesus, a aliança de sangue ali na cruz, e que nós precisamos, cada um de nós, houve a necessidade de reconhecer que aquele sangue vertido ali na cruz era para nos limpar dos pecados, era para nos anistiar do pecado e nos trazer e nos tornar filhos de Deus, não ser mais somente criatura, não ser somente mais pessoas, homens e mulheres criados por Deus, mas agora podemos chegar diante do Pai e dizer assim, através de Jesus, através daquele sangue vertido ali na cruz, que um dia eu reconheci, um dia eu entreguei a minha vida, hoje eu sou filho de Deus, hoje eu sou filho de Deus, hoje Deus é meu Pai, hoje Deus é meu Pai, porque algo foi feito, uma situação foi criada, uma situação foi estabelecida, e isso, amado, é o maior privilégio que tem. Isso é obra da graça do Senhor em relação às nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos presos a isso, presos àquilo, presos a um monte de coisa. Nós nos ensoberbecemos muitas vezes com o ministério, ficamos soberbos com a bênção de Deus, ficamos soberbos com a prosperidade de Deus, e esquecemos que o bem maior que nós temos é nós sermos filhos de Deus, e isso nos basta, amado. Isso nos basta. Isso, amado, é a representação do que Paulo fala, que ele tinha um espinho na carne e 3 vezes ele ora ao Senhor para que esse espinho fosse tirado. E o Senhor, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso, amado, o fato de sermos filhos de Deus, essa bênção, isso, amado, ele resume tudo nas nossas vidas. Ele é mais do que suficiente. Obviamente, o Senhor como Pai, agora como Pai, Ele nos dá dons, Ele nos abençoa, Ele nos supre, a provisão vem dEle. Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, que nos dirige, que nos consola, que fala conosco, que nos revela o Pai. Vem tudo na perspectiva de que nós recebemos ao Senhor como Pai. Então, a primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade dessa luz, a nossa necessidade de receber a Jesus. O 11 diz assim: veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, não basta somente reconhecer, é necessário receber Jesus também. Receber, amados, receber Jesus em nossas vidas é dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego ao Senhor o meu destino, eu entrego ao Senhor o meu temperamento, eu entrego ao Senhor tudo que se refere a mim, a minha vida, as minhas perspectivas, as minhas expectativas. Senhor, dirige agora a minha vida, conduza a minha vida. Eu vivia perdido, eu vivia sem direção, eu vivia sem filiação, mas eu preciso agora realmente ter uma filiação de fato. Eu quero de fato, com propriedade, com autoridade, com poder dizer: eu sou o Filho de Deus. Mas a necessidade de receber a Jesus, não somente reconhecer, porque muitos reconhecem, a maioria reconhece. Você conversa com as pessoas: não, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou afastado, eu sei que eu me desviei,
Mas não basta só reconhecer. Não basta só reconhecer. Há uma atitude que precisa ser tomada. Alguma coisa precisa ser feita. Então aqui diz que de reconhecer. E no 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí o 12 diz: contudo, aos que o receberam, vírgula, aos que creram em seu nome. Receber a Jesus, crer em Jesus, nome sobre todo o nome, crer em seu nome. A esses, aos que reconheceram, aos que o receberam e aos que creram, a esses foram-lhes dado o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei qual é a tua condição, se esta é a condição de todos aqui. Mas se não é, se há alguém ainda que tem dúvida, será que de fato eu sou filho? Será, amado, que quando nós falamos assim, eu sou filho de Deus, isso soa como verdadeiro? Obviamente, Satanás vem dizer que não. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É aquela avaliação interior que nós fazemos de nós mesmos. E será que nós, quando falamos eu sou filho de Deus, não há dúvida em nós? Porque se há dúvida, amados, esses elementos aqui faltaram. Faltou reconhecimento, faltou receber Jesus e crer em seu nome. Porque muitas vezes não é o fato de estar filiado a uma igreja. Muitas vezes não é o fato de ser assíduo. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Assíduo nos cultos, na célula. Não é o fato de repente exercer algum cargo, alguma função na igreja. E às vezes nós falamos, esse é o meu ministério, é o meu chamado, de extrema importância. Mas não é isso só. Porque muitas vezes nós estamos assim, mas ainda estamos em dúvidas. E o Senhor não deixa dúvida. Nós estudamos na semana passada na célula sobre a importância da palavra de Deus sobre nossas vidas. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus nas nossas vidas, quando nós recebemos o Senhor nas nossas vidas, ninguém tira essa convicção, essa certeza do nosso coração. Aquele que vem após mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora, de forma alguma. Então, amados, nós não podemos andar com esse tipo de dúvida. Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus. Nós precisamos saber que tipo de experiência que nós tivemos com Ele. Nós precisamos saber em que família nós pertencemos. E é assim, amados, nenhuma aspiração pessoal substitui ou supera a nossa filiação em Deus. Eu, por exemplo, a criança, quando começa a crescer, né, ele começa a fazer, a criança viaja às vezes, né? Eu lembro que eu queria ser bombeiro, pequeno. Aí depois você vê um policial, aí você acha tão bonita aquela farda, aí você quer ser policial.
Aí depois você quer ser engenheiro, aí depois você quer ser médico, e eu acabei cozinheiro. Fui tudo isso, acabei com o umbigo no fogão. Então, para a glória de Deus. Mas, amados, tudo isso é importante. Mas nada disso substituía ou substitui o fato de que eu vim a esse mundo através de um pai, através de uma mãe, que eu tenho uma família, que Deus me deu uma família, eu continuo cozinheiro, eu continuo queimando a comida lá de vez em quando, né, salgando, enfim, uma série de coisas. Eu me realizo na minha profissão, faço isso com alegria, faço isso com dedicação. Mas o fato de eu ter uma família, eu saí do meu emprego, eu estou indo para casa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, como falei, hoje não tenho mais pais. A minha irmã colocou esse dia lá a foto do meu pai lá no Face, e eu olhei aquela foto e é tão presente. É tão presente. A minha mãe, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. Toda vez que eu lembro a minha caminhada com o Senhor, eu lembro da minha mãe, eu lembro das suas orações, eu lembro dos seus ensinos, eu lembro quando eu me acordava às 6 horas da manhã, e com frio desse, e vamos para a igreja, para a reunião de mulheres. As irmãs se reuniam para orar na igreja no domingo de manhã. E minha mãe já acordava, não, vamos para a igreja. Eu chegava lá, um monte de mulherada orando. E eu estava lá. E acabava ali, aí tinha escola bíblica. Aí acabava a escola bíblica, a gente ia para casa, comia alguma coisa, já estava o evangelista lá, que a gente ia para a rua evangelizar. E à noite ia para o culto, que começava às 7, tinha um culto às 7, depois tinha umas 8. E terminava às 10, 10 e meia da noite. E quando eu lembro disso, que eu sou grato à minha mãe. Agradeço todos os dias. Então isso supera. Se eu fosse bombeiro, se eu fosse médico, se eu sou cozinheiro, tudo isso seria e é importante a minha profissão, mas nada supera o que a minha mãe, o que a minha filha, o que a minha família realizou na minha vida, plantou, semeou na minha vida. Eu sou hoje resultado disso. Hoje eu sou resultado de tudo isso, do esforço, do empenho da minha mãe na minha vida. A palavra de Deus diz que não devem os filhos enriquecerem para os pais, mas sim os pais devem enriquecer para os filhos. E o nosso Pai Celestial, Ele é rico por excelência. O nosso Pai Celestial, Ele é dono de todas as coisas. O nosso Pai Celestial, Ele é o Pai de todas as coisas. Em Deus, nós possuímos, adquirimos o direito de participar de tudo aquilo que se refere a Ele. Você se alegra com isso, amados? Amém. Olha o que diz o texto aqui em Romanos capítulo 8, versículo 12, a partir do 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o texto continua: pois vocês não receberam
um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Amados, tá difícil ser crente? Tá, né? Ô luta, né? Mas não olhe para isso, querido, você é filho. Amém? Há uma promessa na tua vida. Há uma promessa na tua vida. Você sabe por que quem não recebe Jesus, ele não consegue, ainda que ele fale, mas ele não consegue ter essa convicção, porque aqui diz que é o Espírito Santo de Deus que testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E quem não recebe a Jesus, espiritualmente ele está morto. O Espírito não se relaciona com Deus. Ele está morto espiritualmente, mas quando nós recebemos a Jesus, a certidão de nascimento que nós recebemos é o Espírito Santo em nossos corações. Porque quando alguém me pergunta quem eu sou, eu mostro a minha certidão, está aqui, ó. Mário Lúcio Esteu dos Santos, nasceu na cidade tal, no ano tal, filho de tal, avós, materno, paterno, está todo o meu histórico ali. Nós recebemos o Espírito Santo, sempre quando há dúvida, o Espírito Santo vem e testifica em nossos corações: meu filho, não fique triste, meu filho, persevera, meu filho, continue, meu filho, avance, ande, porque você é filho de Deus. E você é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo de todas as coisas que pertencem ao Pai, amado. Não deve os filhos enriquecerem para os pais, mas os pais para os filhos. O nosso Pai é rico. E nós somos participantes dessa riqueza. Portanto, amados, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas há uma condição, amado. O Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos Jesus, o unigênito do Pai, o único gerado por Deus, e nós recebemos a Jesus. E agora nós nos tornamos, através de Jesus, filhos também, por adoção. Jesus agora é o nosso irmão mais velho. Olha que alegria, amado. O nosso irmão mais velho. E agora, com Jesus, nós temos um único Pai. Amém? Não somos mais bastardos, somos filhos. Mas aqui fala: se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Lá anteriormente disse: nós somos herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele subjugou a si mesmo. Ele renunciou a tudo, se fez como homem, foi fiel à morte e morte de cruz, passou por tudo aquilo que nós sabemos que o nosso Senhor passou. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor o exaltou soberanamente. A palavra de Deus diz que sob o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Do sofrimento à glória, da dificuldade à glória, do sofrimento à exaltação. E nós somos, e Ele é o nosso irmão mais velho, nós com Ele nós somos filhos também. Amém?
Adquirimos através dele esse direito, essa autoridade. E por que nós só queremos a herança? E por que nós só queremos só o herdeiro? Amado, vem agora também participar do sofrimento de Jesus aqui nessa vida, para que a gente seja participante da sua glória também. Outra coisa, em Hebreus capítulo 12, na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Amados, filhos de Deus é uma questão aqui de aceitação do Pai. E essa aceitação do Pai, ela está condicionada a Jesus, a reconhecer e a receber Jesus, para que sejamos aceitos pelo Pai como filho. Que muitas vezes nós falamos, eu aceito Jesus, sabe, como se nós estivéssemos fazendo, que, né, às vezes nós fazemos o apelo, quem quer aceitar Jesus? Como se nós estivéssemos fazendo um favor em aceitá-lo. É ao contrário. É totalmente ao contrário, é receber a Jesus e receber a graça de ser filho de Deus. Aqui diz, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Portanto, o versículo 7 diz, não está o portanto, isso é meu aqui, viu? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina do Pai. Amém? Também esse Pai aqui não está aqui, é eu que estou falando. Aí continua, Deus... Olha que maravilhoso, amado. A gente passa direto isso aqui e não percebe a importância, o valor que isso tem. Deus os trata como filhos. Hã? Deus nos trata como filhos. Para um minuto, pensa nisso. Que Deus nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo Pai? Porque nós nos alegramos pelo fato de que Deus nos trata como filho. Mas vem a contrapartida aí, né? É filho? Então nós somos passíveis de disciplina. Nós somos passíveis de repreensão. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e aqui enfatiza, e a disciplina é para todos os filhos, destaco que o todos, ninguém está isento de disciplina, e a disciplina é para todos os filhos. Então, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se nós não recebemos, se nós não nos submetemos à disciplina do Senhor, nós não somos filhos. Isso por si só já desmonta a tese de que todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus, que reconheceram, que creram em seu nome, que o receberam, e a esses foram dado o direito e a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Junto com isso veio a herança, junto com isso veio a bênção, junto com isso veio os ministérios, junto com isso veio os dons, junto com isso veio a capacitação, junto com isso veio o suprimento, junto com isso veio a provisão, tudo aquilo que se concerne, que está ligado ao reino de Deus. Junto com isso veio a graça, junto com isso veio a misericórdia, junto com isso veio a direção, veio a alegria, veio a consolação, veio tudo isso junto. Mas veio também a disciplina. Hoje o grande problema que a gente vive na sociedade, sabe o que é? São filhos
indisciplinados. É só observar, amados. Nós procuramos desculpa, razões para tudo que acontece. Mas um grande problema que existe hoje na sociedade são filhos sem disciplina, filhos sem correção. Muitas vezes pela rebeldia dos próprios filhos e muitas vezes pela omissão dos próprios pais. E para a glória de Deus, nós temos um Pai que não é omisso. Amém? Nosso Pai Celestial não se omite. Se nós somos filhos, se nós erramos, se nós pisamos, se nós nos afastamos daquilo que é a direção dele, ele vai nos corrigir. Ele vai nos disciplinar. E diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Ninguém fica alegre em ser disciplinado. E não é isso que está sendo sugerido aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, e é importante essa tristeza, porque isso nos faz refletir e pensar naquilo que estamos fazendo e que precisamos fazer. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela a disciplina foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? A palavra, o verbo da vida, Jesus, habitou entre nós. E um dia nós reconhecemos, cremos em seu nome, nós o recebemos como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E a partir daí foi nos dado, recebemos o Espírito Santo e foi nos dado o direito, a autoridade, o poder de sermos filhos de Deus. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, participamos do seu sofrimento, participaremos da sua glória com Ele. Em breve nós estaremos com o nosso irmão mais velho, amém? Nós estaremos com o Senhor eternamente, amém? Ali numa grande mesa, nas grandes bodas, uma família reunida, o Pai estará presente, e em volta dessa mesa estarão filhos que receberam a Jesus. Se você ainda não o fez, se você ainda tem dúvida da sua filiação, se essa palavra acendeu algum dispositivo de alerta, receba de fato a Jesus hoje em sua vida. Precisamos também estar dispostos a receber do Senhor diariamente a disciplina. O Senhor vai nos disciplinar todos os dias, amado, porque todos os dias nós fugimos da sua direção. Amém? É dia dos pais, e com essa palavra eu queria exortar a igreja, convocar a igreja a lembrar, a trazer à memória e exaltar esse Pai por excelência.
Amém? Se alegrar com essa graça que o Senhor nos deu, de deixarmos de sermos somente criatura. Você hoje não é somente uma criatura. Você foi criado por Deus, mas agora você é filho. Amém? Agora nós somos filho. E isso é muito maravilhoso, fruto da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você. Você que muitas vezes se sente desprezado. Você que se sente muitas vezes pequeno, excluído. Muitas vezes nós sentimos assim o perseguido, a ovelha negra da sociedade. O Zé Roque está aí? Não está não, né? Então eu posso falar. Então Zé Roque não está aí, mas se tiver outro Zé, né? O Zé Ninguém, ou o João Ninguém, ou o Mário Ninguém, né? Às vezes se acha o Mário Ninguém da vida. E é assim, amado, nós não somos ninguém mesmo. Nós não somos, não. Mas em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Em Jesus nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Pai tem. Amém? Então você é filho e você é sim abençoado em nome de Jesus.